Olá, amigos de Videoversos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está no Brasil. Na tarde deste sábado, ele foi passear no calçadão de Copacabana, na Praia do Leme, onde fica o hotel no qual está hospedado. É uma visita histórica, inédita, a primeira visita ao Brasil de um primeiro-ministro de Israel nos 78 anos de existência do país. Tão mais estranho que tenha acontecido somente agora, porque o Brasil está intimamente ligado à fundação do Estado israelense, que ocorreu em votação na Assembleia Geral da ONU, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, em 1948. Só não é mais estranho porque a visita nesse momento é revestida de significados simbólicos os mais importantes, significados fundamentais, fundantes de uma nova era no Brasil. Israel é a terra escolhida por Deus para seu povo, a nação escolhida. Esta nação, a dos judeus, é a portadora da palavra de Deus. Dali deriva toda a civilização ocidental judaico-cristã. Trata-se de uma civilização baseada na lei, na ética. O Brasil, como bem apontou Netanyahu na sua manifestação no Forte de Copacabana, na primeira reunião com Bolsonaro, é a terra da promessa. A promessa de um futuro gigante, potente, de terra de grande prosperidade e de importância fundamental para todo o planeta. Esta visão do futuro ficou obscurecida por no mínimo 80 anos, época em que o Brasil foi dominado pelo embrutecimento do populismo, do discurso esquerdista, do intervencionismo estatal em todas as esferas da vida. Os brasileiros deixaram instalar um verdadeiro Leviatã no país. Com o passar das décadas, sob este domínio maléfico, o Brasil foi se afundando no atraso, mas o país acordou quando estava às vésperas de se transformar em uma nova Venezuela, em uma nova Cuba. Isto aconteceu quando se deu uma conjunção de fatores. Durante as últimas décadas, os brasileiros deixavam absolutamente claro que eram conservadores. Declaravam-se de direita, entretanto, não tinham quem os representasse, porque partidos e políticos haviam sido tomados pelas organizações criminosas de esquerda capitaneadas pelo PT. O pensamento da esquerda imperava, como se fosse único. Mas, do outro lado, algumas poucas vozes se levantavam, bradando o tempo inteiro sobre os crimes que estavam sendo cometidos. Ali se alinhavam alguns poucos jornalistas independentes, um parlamentar valente, Jair Bolsonaro, e o pensamento conservador foi sendo disseminado. A partir de um certo momento, absolutamente perceptível, quando os aeroportos foram se enchendo de gente nas chegadas de Bolsonaro às cidades, ficou evidente que algo de essencial havia mudado no país. Os brasileiros conservadores, em sua maioria, haviam finalmente encontrado alguém com o discurso correspondente às suas ideias. Tinham quem os representasse. As esquerdas, de todos os matizes, do PT ao PSDB, ficaram estupidificadas, não entenderam nada, porque achavam que haviam descoberto o segredo do domínio das massas por meio da manipulação, por meio da engenharia social. Jair Bolsonaro entrou no coração dos brasileiros porque sempre falou as palavras certas. Ele acredita em Deus, ele exalta Deus, é a sua palavra de ordem maior. Ele é um homem religioso, ele lê a Bíblia, ele tem a Bíblia como sua fonte maior de inspiração. E de onde vem a Bíblia? Ora, ela vem de Israel, ela vem do povo judeu, do povo escolhido por Deus.
O Brasil está na origem de Israel moderno e o Brasil está com Israel porque este é o país da palavra de Deus, da ética. E tudo que o Brasil precisa é de ordem, uma ordem de fé religiosa e da ética decorrente dessa ordem. Israel é, para o Brasil, antes de tudo, um símbolo orientador do caminho e é também um parceiro para tantas outras coisas mais. O Brasil está no caminho certo porque descobriu a palavra e com ela a verdade. Como diz Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Benjamin Netanyahu está no Brasil e é o principal personagem na posse de Bolsonaro. É o símbolo da nova ordem que está se instaurando no país. Até mais.